Você acha que você é ansioso ou tem sintomas de ansiedade? Nesse vídeo eu vou te mostrar quais são os sintomas da crise de ansiedade, quais são os sintomas de uma pessoa ansiosa, quais são os sintomas da síndrome do pânico e você entenderá se você é ou não ansioso. Eu sei que agora tá muito em alta, né, esse tema de ansiedade, muito se fala sobre saúde mental, mas isso é porque 10% da população brasileira se autodeclara ansioso. E as projeções mostram que isso só vai aumentar. Antes de mais nada, a gente tem que diferenciar o que é o TAG, que é o transtorno da ansiedade generalizada, da crise de ansiedade. O TAG, ele é um estado contínuo de uma pessoa que está sempre muito mais preocupada, está preocupada excessivamente com os acontecimentos, com os eventos, de forma contínua, como uma rotina e desproporcional. E aí ela vive momentos de um pico, quando ela tem sintomas muito mais fortes naquele momento, que chama-se crise de ansiedade. Para entender o que é a ansiedade, a gente precisa entender que o nosso cérebro identifica uma ameaça no mundo. Independentemente dessa ameaça ser real ou não, isso ativa uma reação de luta ou fuga, que transcorre com a liberação de cortisol e de adrenalina. E esses hormônios vão explicar todos os sintomas que você tem quando está ansioso. Então eu vou contar para vocês quais são os sintomas de uma crise de ansiedade. Um dos sintomas possíveis é você sentir uma dormência nos membros inferiores, nas extremidades. Por quê? Porque o seu corpo está te preparando para lutar ou fugir. Então todo o seu sangue ele vai se concentrar, né? A perfusão sanguínea vai para os músculos. Então pode haver uma dormência nas extremidades. Pode acontecer também uma contratura muscular nesses músculos. Por isso que você fica pálido também, porque a gente está concentrando o quê? Na hora que você está querendo lutar ou fugir, você precisa concentrar a sua atenção nos seus músculos e no seu cérebro. E também na sua capacidade respiratória para te possibilitar lutar ou fugir. Então você vai ver que se você for raciocinando, todos os sintomas da ansiedade, na teoria, são para te preparar para isso. O que acontece é que o nosso cérebro, ele estimula, ele é acionado por uma reação de luta ou fuga numa situação que é inapropriada. Porque se você tivesse num momento de luta ou fuga, você não estaria nem prestando atenção nesses sintomas e eles não estariam te assustando, porque você estaria de fato lutando pela sua sobrevivência. Mas como você não está lutando pela sua sobrevivência, você fica reparando nos sintomas e quanto mais você sente aqueles sintomas, mais nervoso você vai ficando, mais seu corpo vai se sentindo numa ameaça e mais esses sintomas vão aumentando. Então vamos lá, vamos continuar nos sintomas. Seu coração, ele vai ter, por exemplo, uma taquicardia, que é quando aumenta a frequência cardíaca para te dar mais possibilidade cardiorrespiratória de responder. Ao longo desse processo, pode acontecer, às vezes, uma pulsação no pescoço, uma palpitação, quando você sente o coração batendo fora do ritmo, alterações aqui, uma sensação, às vezes, de um desconforto torácico. Quando você pensa no seu sistema respiratório, você vai ver que vai ter um aumento da frequência respiratória. Tudo para tentar te dar um pouco mais de capacidade de correr ou fugir. Você vai ter também alterações nos seus brônquios, que você dilata os seus brônquios para você conseguir respirar melhor. Mas ao mesmo tempo que a frequência respiratória está aumentando, você começa o quê? Hiperventilar. Essa hiperventilação, ela vai gerando algumas alterações e pode gerar algum mal-estar, como uma sensação de desmaio, até algumas alterações de contratura muscular, sensação de morte iminente e essa sensação como se você estivesse meio fora do ar. Por quê? Porque, na verdade, o seu cérebro está focando em identificar a ameaça. E o seu sistema digestório, que é a parte toda da digestão, ele não é importante. Por quê? No momento que você tem a sua sobrevivência em risco, você não tem que se preocupar em digerir alimentos. Isso se torna menos importante. Então, a parte sanguínea, a perfusão sanguínea vai diminuir ali. E o que vai acontecer? Você vai ter boca seca, você pode ter uma dor no estômago, você pode ter náuseas. E do ponto de vista do intestino, tanto você pode ter uma diarreia, que é literalmente para limpar o seu intestino rapidamente para você se proteger, que é o que o pessoal até chama de colite nervosa, né? No momento de ansiedade você tem uma diarreia abrupta.
Mas ao longo do tempo, se esse é um estágio um pouquinho mais contínuo, você vai ter uma constipação, ou seja, uma prisão de ventre. Esse aumento da frequência respiratória pode gerar uma sensação subjetiva de falta de ar, e todas essas alterações no seu corpo também podem gerar um suor frio, uma sudorese excessiva pela própria adrenalina. As crises de ansiedade, elas não costumam durar mais de 30 minutos. Por exemplo, uma pessoa que está num dia com muitas crises de ansiedade, ela pode passar por várias pequenas crises ao longo daquele dia, mas geralmente as crises vão sendo autolimitadas. Se você já assistiu o nosso vídeo de depressão, que eu vou deixar aqui no card, você já aprendeu sobre a DSM, que é uma forma da gente padronizar alguns diagnósticos, para que médicos, clínicos, psiquiatras possam ter um mínimo de normatização para chegarem ao diagnóstico de uma forma mais homogênea e padronizada. A DSM, ela tem uma descrição clara de como fazer o diagnóstico da TAG, transtorno da ansiedade generalizada. A TAG é diagnosticada quando você tem uma preocupação excessiva com eventos ou acontecimentos nos últimos 6 meses que tenha mais dias sim do que não, ou seja, que envolvam a maioria dos dias. As preocupações são múltiplas e sempre variam, e elas precisam ser associadas a 3 ou mais dos 6 sintomas que eu vou dizer a seguir: agitação ou sensação de nervosismo ou tensão, cansaço fácil, se sentindo sempre cansado, dificuldade de concentração, irritabilidade, tensão muscular e alterações do sono, como insônia. Além disso, esses sintomas não podem ser explicados por outras doenças ou remédios, como é o caso do hipertiroidismo, quando a sua tireoide está funcionando demais, ou do uso abusivo de cocaína, cafeína. Quero café! Quero café! Quero café! Energéticos ou outros remédios para emagrecer que podem causar esse aumento da ansiedade. A pessoa ansiosa, ela costuma sentir que está sempre no limite, a ponto de explodir. A ansiedade, ela tem uma forte origem genética, então se você tem uma história familiar de ansiedade, é muito mais provável que você seja predisposto, propenso a ter ansiedade. Mas claramente ela é diretamente piorada pelas substâncias cafeína, energéticos e pelo seu estilo de vida. Como diferenciar uma crise de ansiedade de uma crise de pânico? Antes de eu te explicar isso, eu preciso te pedir para, por favor, você curtir esse vídeo, ativar o sininho se você quiser receber mais mensagens, curtir esse vídeo se você acha que esse conteúdo já agregou valor para a sua vida e, por favor, compartilhar com as pessoas que você acredita que possam ser beneficiadas. Isso é muito importante para a gente continuar produzindo conteúdo de qualidade para você. A síndrome do pânico, ela hoje é chamada de transtorno do pânico. A primeira coisa que você precisa entender é que enquanto a ansiedade ela tem uma origem clara, então você sabe qual é o fator que está te gerando a ansiedade, no pânico geralmente não tem. Além disso, na ansiedade, geralmente as crises ocorrem justamente no momento que aquele fator estressante está pior. Então você consegue ver claramente essa causalidade entre o fator estressante e a piora dos seus sintomas. No pânico, não. É muito difícil de você prever quando vai acontecer uma crise de pânico. Para o diagnóstico do pânico, a gente tem que entender que é necessário que uma crise tenha sido acompanhada de 1 mês ou mais de sintomas persistentes de preocupação, ou de uma nova crise do pânico, ou de reações voltadas unicamente para evitar uma nova crise de pânico. No curso O Poder da Autofagia, você vai aprender inúmeras técnicas e conhecimentos, além de exercícios e práticas para você poder aprender a hackear o seu corpo e melhorar a sua ansiedade. Se você quiser saber mais sobre esse curso, é só você clicar no link aqui embaixo. Ele está na descrição e no comentário fixado. Quer que eu faça o próximo vídeo sobre um tema que você tem interesse? Então escreve aqui embaixo. Beijo!